Hoje a mensagem é como crescermos. Como a gente faz durante a nossa jornada, durante o processo da nossa caminhada, para que a nossa missão, nossos propósitos aqui se cumpram. Nós falamos do crescimento durante todo esse processo. Deus quer que nós crescemos. O objetivo do Pai Celestial é que amadurecemos e desenvolvemos as nossas habilidades e as características de Jesus Cristo em nossas vidas. É necessário que tenhamos um compromisso voluntário, devemos querer crescer, decidir crescer, fazer esforço para crescer e persistir em crescer. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir a Cristo, eles não compreendiam todas as implicações desta decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite de Jesus. Isso é tudo que precisamos para que realmente tenhamos essa decisão de iniciarmos, de decidirmos nos tornar discípulos. Muitos têm medo do compromisso e simplesmente têm a vida de testes, ou seja, vão e voltam, vão e voltam. Outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, que leva à frustração e à mediocridade, ou seja, muitos têm aqueles objetivos que realmente, o que isso vai me ajudar? Se não me ajuda, me frustra. E outros com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, no fazer o que chama o propósito do Senhor, e acabam desapontados e amargurados. Toda escolha tem consequência eterna. Logo, é melhor escolhermos sabiamente. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de fazermos escolhas em conformidade com Ele, dependendo do seu espírito. Para isso, precisamos nos livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar nossa forma de pensar. Esteja certo que o Espírito Santo nos ajuda nas mudanças. A Bíblia, em Filipenses 2, diz: ponha-se em ação, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, de acordo com toda a boa vontade dele. Esse versículo nos mostra duas partes de crescimento. Esse crescimento espiritual, pôr em ação e efetuar, e o Espírito trabalha conosco, e não apenas em nós. Ou seja, pôr em ação. Quando eu boto em ação o nosso corpo, nós nos exercitamos para desenvolver, não apenas para ser um corpo. Quando nós formos em ação, nossa mente é para resolver, por exemplo, resolver um quebra-cabeça. Já possuímos todas as peças, a nossa tarefa é juntar. Fazendeiros trabalham a terra não para obter, mas para desenvolver o que já possui. Deus nos dá uma nova vida e somos responsáveis para desenvolver com temor e tremor. Quando somos desleixados pelo crescimento espiritual, isso demonstra que não compreendemos as implicações eternas. Quando iniciamos uma coisa e não terminamos, como fizemos um voto e não cumprimos, nós não compreendemos essas implicações. Para mudar nossa vida, devemos mudar nossa forma de pensar. Por trás de tudo que fazemos, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é estimulada por uma atitude. Em Provérbios 4 está escrito: tenham cuidado com o que pensam, pois a nossa vida é dirigida pelo que pensamos. Vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de atrasar, deixar de ser desorganizado. Sim, a força de vontade pode produzir mudanças em curto prazo, nos cria uma pressão interna constante, porque nós não lidamos com a causa básica. A mudança não é natural e desistimos de sair da dieta, de deixar de se exercitar, rapidamente retornamos aos padrões anteriores, aos hábitos anteriores, as disciplinas anteriores. Alterar o ajuste do piloto automático à nossa forma de pensar. Romanos 12 nos fala: deixamos que Deus nos transforme em novas pessoas, mudando a nossa maneira de pensar. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual
é começar a mudar a nossa forma de pensar. Toda mudança sempre deve ocorrer em nossa mente. A nossa forma de pensar determina a nossa forma de sentir, e o que sentimos é que influencia a nossa forma de agirmos. Em Efésios 4, Paulo nos fala que deve haver renovação espiritual em nossos pensamentos e atitudes. Então, desenvolvendo a mente de Cristo nesses pensamentos e atitudes novas. O Novo Testamento chama esse desvio mental mudar de ideia. Nos arrependermos da nossa maneira de pensar quando adotamos a forma de Deus pensar e assumirmos assim perspectivas e enfoque do pensamento, do posicionamento de Cristo. Em 1 Coríntios 14 nos diz: deixamos de pensar como criança. Com respeito ao mal, sejamos como criança. Quanto ao modo de pensar, sejamos adultos. Ou seja, com respeito ao mal, o medo, o receio, pensamos como criança. Mas como maneira de pensar, nós sejamos adultos. Os bebês, por natureza, são completamente egoístas. Pensam só em si mesmo e em suas necessidades. Incapazes de pensar dessa forma imatura. Infelizmente, muitas pessoas nunca crescem além desse tipo de pensamento. Somente para mim. Romanos 8 está escrito: os que vivem segundo o próprio ego pecaminoso só pensam nas coisas do seu ego pecaminoso deseja. A segunda parte da nossa mudança é termos pensamentos maduros, os quais se concentram nos outros e não em nós. Paulo nos diz em 1 Coríntios 13: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me torno homem, deixo para trás as coisas de menino. Então a nossa mudança nesse transformação é nós deixarmos as coisas de menino e realmente vermos as coisas de homem. A vida cristã é muito mais de credos e convicções. Ela inclui a conduta e o caráter. Os nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé e as nossas crenças têm que ser respaldadas por um comportamento cristão. A essência do estilo de vida é pensar nos outros e não em nós. Pensar nos outros é o cerne de nos tornarmos semelhantes a Cristo. E a melhor evidência desse crescimento espiritual. 1 Coríntios 2 nos fala, e está escrito, que Deus nos dá seu Espírito. Por isso nós não pensamos da mesma forma que as pessoas desse mundo pensam. E por isso, sempre nós temos que ter esse pensamento de transformação, de metanoia e de sairmos realmente desse mundo e estarmos na presença do Senhor para que as promessas e os propósitos dele sejam cumpridos em nossa vida. E aqui vamos fazer uma pequena oração. Senhor, Deus, nosso Pai, Senhor, nos oriente na tua sabedoria, na tua instrução, no teu conselho, Senhor Deus, na tua orientação, no teu cuidado, na tua misericórdia, na tua graça, na tua bondade, nos teus livramentos, Pai. Que nós crescemos espiritualmente, Senhor meu Deus, e que nós passamos a nossa jornada, Senhor, caminhamos rumo ao nosso alvo para os teus propósitos, tuas promessas cumpridas em nossa vida, que realmente nós mudamos a nossa maneira de pensar, que nós queremos, nós decidimos para crescer, nós queremos crescer e realmente nós nos movimentamos nesse crescimento. Aqui quem vos fala é Grace do Amaral. Gostaria muito de deixar aqui um pedido especial para você. Se você gostou dessa mensagem, dê seu like, compartilhe, deixa a sua mensagem, faça as suas críticas ou sugestões. Estamos aqui realmente sendo um instrumento para levar a palavra do Senhor numa maneira diferente e de uma maneira que engloba toda a nossa vida, seja profissional, financeira, relacionamentos, familiar, saúde, mas que Deus está nos orientando e caminhando para que nós tenhamos abundantemente mais do que pedimos e pensamos em nossas orações, em nossa súplica, em nosso pensamento, em nossa visão. Até mais e até a próxima mensagem.